Cláudio Henrique de Oliveira. Representante do sujeito passivo, Dr. Marcos Vinícius Costa. Representante fazendário, Dr. Ivonaldo. Esse processo está com vista para o conselheiro Cícero e retorna na data de hoje. Estando em condições, solicito que seja feito o relatório, por gentileza. Bom dia, presidente. Em nome do qual cumprimento a todos os participantes. Então está um pouco baixo, se puder falar mais alto, Cláudio. Espera aí, deixa eu aumentar então aqui o volume. Ok. A acusação aqui, que recai sobre Edivaldo Gomes Filho, é que realizou saída interestadual de gado bovino sem destacar nos documentos fiscais do ICMS referente às operações e sem efetuar os respectivos pagamentos. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância 57.323,98, juntamente com a penalidade de acréscimo legais, conforme planilha e documentos anexos. Senhor presidente, me veio uma dúvida aqui, só queria ver com o meu relator, doutor Cícero, se aqui é a questão da resolução 02 do CAT. Não, senhor, doutor Cláudio, aqui é aquela questão das transferências interestaduais, né? É a súmula 66, né? Súmula 66 DC 49. Tá, perdão, é porque eu me confundi com outro processo. Senhor presidente, então, só para a gente dar celeridade ao julgamento, existe a resolução número 71, que suspendeu o julgamento desse processo para que tenha sido discutida a respeito da aplicação da súmula 166 do STJ. E ele foi suspenso e agora voltou, e a gente tem um conhecimento através da ADC 49, mais a modulação que se teve em relação ao tema das transferências entre interestaduais mais estabelecimentos de mesma propriedade. Então, eu já quero aqui, se o senhor me permitir, vez que a matéria já está posta no Conselho Superior por outros processos, é que não há incidência de imposto como colocado originalmente. E a modulação, conforme os termos da DC 49, se faz presente que esse processo ele tem como fato gerador o ano de 2015, bem anterior à modulação. Então, se o senhor me permitir a antecipação de voto, é pela improcedência do presente lançamento fiscal. Por gentileza. Ok. Com a palavra, Dr. Marcos Vinícius. Bom, considerada a colocação... Bom dia a todos, antes de mais nada, senhor presidente, senhor relator, representante fiscal. Como o relator bem colocou de forma resumida, as operações foram 9 operações que aconteceram entre 27 e 30 de abril de 2015, tá? Numa época até que o contribuinte tinha uma ação própria que dava a ele, onde foi conferida a ele uma decisão que permitia a ele fazer essas operações sem destaque do imposto. Essas informações, inclusive, estão nas observações complementares de cada nota. Tá? E, além da questão com o tema voltando agora, e a observação do relator é bastante pertinente, tá? Temos hoje uma definição em relação à não incidência do imposto nessas operações. Informação pela defesa é só a reiteração de que o lançamento não deve ser confirmado. Ok. Só uma questão de ordem. O Ítalo está me ouvindo? Ítalo? Sim, senhor presidente. Bom dia. Estou te ouvindo. Nesse processo você está no lugar da Nislene, ok? Perfeito. E o Tavo está no lugar do Paulo Henrique, tá? Ok, Tavo? Está ouvindo? Bom dia, senhor presidente. Perfeito. Ok. Conselheiro, doutor Ivonaldo. Bom dia, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, meus colegas da representação fazendária, bom dia, doutor Marcos. Sendo bem breve, o caso aqui é bem simples, de fato houve transferência de gado entre estabelecimentos aqui da mesma pessoa, do mesmo contribuinte, e aí no caso aqui, obviamente, se aplica o que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49,
aplicada aqui a modulação dos efeitos, né? Nós temos aqui um auto de infração lançado no ano de 2015, portanto, a modulação dos efeitos que tem como data abril de 2021 é aplicável a este processo. A exceção à modulação dos efeitos é aplicável a este processo. Portanto, concordamos sim com a improcedência desse lançamento. Obrigado, senhor e senhora. Obrigado, doutor Ronaldo. Indago os senhores conselheiros se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, indago se há divergência. Não havendo divergência, a primeira Câmara do Conselho Superior resolve, por unanimidade de votos, conhecido o recurso do contribuinte, dar provimento e considerar o lançamento improcedente. É esse o resultado para o presente processo. Agradeço a presença do doutor Marcos Vinícius e também do doutor Ivonaldo por hora. Obrigado, bom dia, boa sequência de trabalho a todos. Obrigado. Doutor Tiago, está ouvindo? Doutor Tiago, Bom dia. Estão ouvindo? voltou? Cadê o Tiago? Não volta. Alô, 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 alô. Estou te ouvindo, doutor Tiago. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Então tá certo agora. Então, perfeito. Tá bom? Qual o nome do sujeito passivo que você representa, por gentileza? Petrópolis Industrial. São diversos processos de auditoria contábil. Petrópolis. Item 6, 7, 8 e 9. Nesse processo, item 7, a Nislene, por ausência justificada, não vai poder participar. Os outros têm conexão, Washington? Sim, presidente. Exatamente. Eles têm conexão ao pedido aí para julgamento, apreciação em conjunto. A sugestão, nossa, se for possível, a sugestão seria de que todos fossem adiados com retorno para a mesma data da conselheira Nislene. Tá. O Alisson, está me ouvindo, Alisson? Doutor Tiago, a conselheira Nislene está de licença. Licença de 8 dias, eu não sei se ela volta depois disso, se vai tirar férias, que está de luto, né? Então, vamos marcar o retorno, hoje é que dia, hein? Dia 27, né? Senhor presidente, desculpe a interrupção. Existe um pedido de conexão e um outro processo que também diz respeito a essa empresa e também a auditoria contábil no mesmo período, que seria o 4011-9025-03-925. Talvez o ideal era que se fosse encaminhado para que ele fosse julgado junto também. Acho que são assuntos correlatos. Esse processo está onde? Está aqui no superior. Mas já está pautado esse outro processo? Ainda não. Acredito que não. Então é só a gente marcar o retorno desses aqui e depois pautar esse para o mesmo dia, porque é mais fácil que retornar para, né? São vários processos. Pode ser. Então, vamos marcar o retorno desse processo para 2 semanas, né? Pode ser para você, doutor Tiago? Tiago e quem que é o outro aqui? São vários representantes, né? Senhor presidente, só uma questão. O processo que eu sou relator, na realidade eu estou impedido, eu não posso ser relator no processo porque eu fui o autor do voto na fase cameral. Então, assim, se já quer marcar aí celeridade, talvez fosse interessante já fazer o sorteio, né? Vamos fazer o sorteio já e a gente marca o retorno. Carol, você está ouvindo? Ana Carolina? O Alisson, está ouvindo? Presidente, se me permite mais uma sugestão, esse processo, atual relatoria do conselheiro Cícero, ele na verdade tem um comando de conexão com esse outro processo que o doutor Tiago se referiu, que está pautado lá na outra composição de relatoria da conselheira Virgínia. Então, minha sugestão seria de que nós não fizéssemos esse sorteio agora e nem essa análise, porque existe aí a possibilidade de, na verdade, esse processo do conselheiro Cícero não ser julgado nessa composição, e sim seguir para julgar na outra. Ou essa outra alternativa, que foi a sugestão do doutor Tiago, de que nós solicitássemos esse outro processo lá, né?
Mas o que nós temos, de fato, é um pedido nesse processo da atual relatoria do conselheiro Cícero para julgar com aquele outro, da relatoria da conselheira Virgínia, e o processo da conselheira Virgínia para julgar com esse. Então, a única conexão com o comando expresso é nesses dois processos para que os dois sejam julgados em conjunto. Então, talvez, considerando aí o adiamento do processo da conselheira Anislene, né, todos retornassem para apreciação na data, e aí, se for o caso, né, nesse retorno, fizesse o sorteio ou esse outro encaminhamento. Talvez fosse mais seguro, né? Não sei, sugestão. Tá, então, vamos acatar a sua sugestão, se não houver objeção. E vamos marcar o retorno para aqui 2 semanas, pode ser? Dia 10 de junho? Todos aí de acordo com esse retorno? De acordo. Aí, os representantes fazendários desses processos, Gerluce, item 6, item 7, item 8, Gerluce, item 9, Gerluce. Pode ser, Gerluce? Está me ouvindo? Bom dia a todos. Senhor presidente, pode, mas eu vou estar de férias, então vai ser novamente adiado. Sim, vamos marcar para o dia 10 de junho e a gente, se vier o pedido de adiamento, a gente adia novamente, tá? Ok. Pode ser, né, doutor Thiago? Perfeito, sem objeção. Então, fica adiado o julgamento dos itens 6, 7, 8 e 9, né? Recurso da Fazenda Pública e do contribuinte para o Conselho Superior 1023, 1024, 1025 e 1026 e 1027. Então, seria do 1023 até o 1027/25 para o dia 10 de junho. É esse, então, o resultado para esse processo. Agradeço a presença do doutor Tiago e da doutora Gerluce. Muito obrigado. Bom dia. dia. Bom trabalho a todos. Pedido de revisão extraordinária 691/25. Requerentes: Mercado Churrascão Limitado, Solidário Fausto Ferreira. Relator: Josimar Rodrigues, em substituição a Anislene Alves. Representante fazendário: doutor Ivonaldo Francisco. E esse processo com vista para o doutor Samuel retorna na data de hoje. Estando em condições, solicito ser feito o relatório, por gentileza. Bom dia a todos. Consta dos autos que o sujeito passivo omitiu o registro do documento fiscal na escrituração fiscal digital, com omissão de ICMS, conforme relatórios e documentos anexados aos autos. Em consequência, fica obrigado ao pagamento do ICMS no valor total de R$ 1.049.641,25, mais multa e acréscimos legais. Para fundamentar seu auto, a autoridade fiscal citou o artigo 64, combinado com o artigo 356, C, D, F, K, do Decreto 4852, tendo ainda proposto a aplicação da penalidade prevista no 71A4, A1, parágrafo 3º da Lei 11.651. Fundamentado no artigo 4512 da Lei 11.651, tendo como fundamentação fática que o sujeito passivo obrigado responsável concorreu para a prática da infração por permitir que as NFSCs fossem emitidas sem registro de saídas, conforme previsto na legislação tributária, fica solidariamente responsável pelo pagamento da quantia apurada na auditoria fiscal. O sujeito passivo, o senhor Fausto Ferreira. Regularmente intimados, os sujeitos passivos, mediante seus sócios, comparecem aos autos respectivamente e apresentam impugnação, em primeira instância, por meio do qual alega que houve insubsistência da autuação pela efetiva escrituração dos documentos fiscais questionados, tendo o fisco agido por presunção, uma vez que o autor foi bloqueado no dia 31/8/2022, conforme bloqueio do processo 22.20.831.0092 da GEPRO, e abusividade, desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa, afrontando os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. No mérito, pugnou para que, diante do exposto, que consta nos autos, seja acolhido a impugnação e declarado improcedente o lançamento ou considerar nulo ab initio o lançamento e determinar seu arquivamento. O julgador de primeira instância, com base nos fundamentos fáticos, conheceu da impugnação, negou o provimento, decidiu pela procedência da pretensão inicial do fisco, no valor original indicado em exordial, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário.
devidamente cientificados da decisão, ambos os sujeitos passivos quedaram-se inertes, tendo sido declaradas suas perempções em 6/2/2024, conforme documentos folhas 45, e o processo foi encaminhado à CRC para prosseguimento dos trâmites da cobrança. O GECRED, através do despacho 1443 de 2024, ingressou com PRE, fundamentando o artigo 43.1a da Lei 16.469, alegando que o solidário Fausto Ferreira foi incluído como sujeito passivo obrigado e foi mantido na lide, conforme a sentença 4.358 de 2023. E o obrigado teve sua inclusão, fundamentada no artigo 45.12 da Lei 1.651, em conformidade com a orientação do PGE, visa que a sentença não enfrenta o mérito da constitucionalidade do artigo 45.12 CTE e vem perante a presidência do Conselho solicitar manifestação acerca do solidário Fausto Ferreira quanto à sua exclusão do polo pacífico do presente processo ou sua manutenção dos autos com a devida alteração da fundamentação legal. O presidente do CAT, através do despacho 1418, atendendo ao pedido, com fundamento no artigo 43, parágrafo 4.2 da Lei 16.469, admitiu o PRE e determinou o encaminhamento dos autos à SEASO da sede para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Josimar. Passa a palavra ao doutor Ivonaldo. Bom, senhores, senhoras conselheiras, aqui uma acusação é de que o sujeito passivo não teria feito a apuração do tributo, emitiu notas fiscais, não debitou essas notas fiscais no livro de apuração, não pagou o tributo referente às suas saídas. E aí ele foi autuado com base na totalidade dos débitos lançados nessas notas fiscais de saída. E aqui nós temos um PRE em que é pedido a exclusão do coobrigado, sob o fundamento de que foi o fundamento legal, teria sido apenas o artigo 45, inciso 12, que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a questão posta no PRE, mas o nosso entendimento, há uma questão que suplanta esse pedido em sede de PRE, que nós localizamos aqui nesse processo uma nulidade absoluta nesse processo. E nossa intenção aqui é suscitar essa nulidade para que os senhores possam averiguar a possibilidade de anular este processo e que ele retorne para a correção, para a representação fazendária, para uma possível reautuação e correção dessa nulidade. E no que se sustenta essa nulidade? Como eu disse, o sujeito passivo não apresentou aqui a FD do período com as informações, foi uma FD zerada, não há informações na FD, e um auto de infração está exigindo o tributo lançado, o total do tributo lançados nas notas fiscais de saída. Ocorre que o artigo 148 do nosso CTE, ele estabelece um procedimento prévio para que esse tipo de autuação seja efetuado. Ele informa que o sujeito passivo deve ser notificado, num prazo de 20 dias, para apresentar as informações que não prestou e somente aí, caso ele não preste essas informações, a autoridade pode fazer o arbitramento, pode fazer um levantamento de ofício em que ele vai fazer o cotejamento entre entradas, notas fiscais de entrada e notas fiscais de saída. Esse procedimento prévio não ocorreu e também esse cotejamento entre notas fiscais de entrada e notas fiscais de saída também não ocorreu. E por ser um procedimento prévio vinculado à validade do próprio auto de infração, entendemos que isso traz nulidade absoluta a este lançamento. E aqui nós temos disposição na nossa Lei 13.800, lei estadual, que prevê que a administração pública ela tem o dever de anular os próprios atos quando localizar nulidades absolutas no processo. Então, entendemos que é o caso de se aplicar aqui esse artigo 53 da nossa Lei 13.800. Também nós temos no artigo 2º da nossa lei processual, que versa que esse conselho deve primar pela legalidade, e aqui uma norma legal do nosso CTE não foi observada, e temos ainda a súmula do Supremo Tribunal Federal, que diz que a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Então, temos aqui algum suporte jurisprudencial e suporte legal para que esse auto de infração seja anulado e, no caso,
entendemos que deve voltar à administração tributária para que possa avaliar uma possível reautuação, corrigindo as falhas e equívocos cometidos neste processo. Então, nosso pleito aqui é pela nulidade, para que esse Conselho reconheça a nulidade deste auto de infração. Obrigado, senhores e senhoras. Presidente, questão de ordem. O que foi trazido pela representação fazendária é bastante relevante e interessante. Eu acho que tem reflexos, inclusive, em outros processos, né, que porventura venhamos a analisar. Por essa razão, eu gostaria de pedir vista, sugerindo aí uma data talvez um pouco mais longa, dia 24 de junho, se não for possível, dia 24 de junho, então, na próxima sessão mesmo, dia 3 de junho. Dia 24 de junho? Sim. Doutor Ivanaldo, pode ser vista para o dia 24 de junho? Sem objeção, dia 24 de junho, sem objeção. Então fica concedida a vista para o conselheiro Washington para o dia 24 de junho, ok? Em apreciação, pedido de revisão extraordinária 1006/25, sujeito passivo DB, distribuidor de bebida limitada. Solidário Douglas Alves dos Santos. Relator conselheiro Washington Luiz. Representante doutor Ivonaldo. Estando em condições, o relator, por gentileza. Esse processo salvo com vista para o conselheiro Paulo Henrique, que hoje não se faz presente. Então, tem que ser adiado também, né? É verdade. Vamos adiar para a próxima sessão, pode ser? Sim. Da minha parte, sim. Sem objeção, senhor presidente. A próxima sessão vai dar dia 3, né? Dia 3. Então, fica adiado o presente processo para 3/6, em função de ausência do vistor do processo. Item 1 da pauta. O doutor Carlos já está presente? Carlos está em outra sessão. Não está presente. O item 3 e o item 6 item 3 e o item 5 da pauta, né? Recurso do contribuinte para o Conselho sobre 1020/25, sujeito passivo de mineração, Serra Grande S.A. Relator Paulo Henrique, Ivonaldo é o representante fazendário. Esse processo tem que ser adiado também por ausência do relator. Vamos adiar ele para o dia 10/6, pode ser, doutor Ivonaldo? Senhor presidente, dia 10 eu estarei de férias, eu retorno apenas no dia 23. Então vamos para o dia 3, então, né? Pode ser? Pode ser. O outro processo, recurso do contribuinte 1022/25, sujeito passivo de mineração Serra Grande S.A., também relator Paulo Henrique e Ivonaldo, representante. Também tem que ser adiado para o dia 6, dia 3, pode ser? Ok. Item 4 do Washington. Recurso do contribuinte para o Conselho Superior 1021/25. Sujeito passivo de mineração Serra Grande S.A., relator Washington Ferreira, Washington Luiz Freire de Oliveira, representante fazendário doutor Ivonaldo. Estando em condições, o relatório, por gentileza. Bom dia, senhor presidente. É uma questão de ordem. Desejo vista dos autos, por favor, com retorno para o dia 24. Vista para 24? Ivonaldo, pode ser? Sem objeção. Obrigado, senhor presidente. Vista para o conselheiro Henrique, né? Para o dia 24 de junho. Olha, a gente agora só tem mais 2 processos para analisar, o item 1 e 2 da pauta. A representação fazendária está atuando numa outra Câmara, com um advogado lá.
Eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer um intervalo. Assim que o representante fazendário retornar aqui, a gente já faz o julgamento dos 2 itens, tá bom? Vamos fazer um intervalozinho e já voltamos.
Pessoal, voltando então, estão me ouvindo? Estamos sim, presidente. A Gerlúcia vai fazer em substituição ao representante Carlos, né? Gerlúcia, está me ouvindo? Samuel Bernays? Sim, senhor presidente. Bom dia. Okay. Gerlúcia, está ouvindo? Sim, senhor presidente. Então, vamos lá. Item 1 da pauta, recurso da Fazenda para o Conselho Superior 1018/25. Sujeito passivo Francisco Xavier de Mello. Relator Samuel Bernays. Representante fazendária, doutora Gerlúcia. Estão em condições do relatório, por gentileza. Bom, inicialmente, presidente, cumprimento em seu nome todos os conselheiros, conselheiras, representantes aqui da Fazenda, o secretário-geral e de Câmara, e a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Senhor presidente, eu vou deixar de apresentar o relatório, vou propor aqui uma resolução, e se a mesma não for aprovada, aí sim eu farei o relatório. Ok. Tem o seguinte texto. Considerando que o fisco acusa o contribuinte de emitir termo de transferência animal, instituída pela Instrução Normativa 05/2012, junto à Agrodefesa de Goiás, e não emitir a respectiva nota fiscal para cobertar as transferências de animais, conforme dispõe o artigo 43, 66 e demais da Lei 11.651 de 1991. Considerando a resolução número 002/2025, aprovada pelos conselheiros efetivos desse Conselho em 15 de maio de 2025, por intermédio da qual resolve sobrestar o julgamento dos processos administrativos tributários, cujos lançamentos tenham por objeto fato gerador do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, concernentes à saída de gado bovino por produtor rural, desacompanhado de nota fiscal e com emissão de GTA ou TTA, considerando a necessidade de se conferir maior segurança jurídica aos atos praticados do presente feito. Propõe, assim, sobrestar o presente processo, com fulcro na resolução número 002/2025 do CAT, até 31 de dezembro de 2025, ou quando sobrevier fato novo, no julgamento dos processos administrativos tributários, cujos lançamentos tenham por objeto fato gerador de ICMS concernentes à saída de gado bovino por produtor rural, desacompanhado de nota fiscal. Assim sendo, senhor presidente, é a proposta que eu apresento aqui aos nobres conselheiros e conselheiras. Doutora Gerlúcia. De acordo, senhor presidente. Dados tem divergência? Senhor presidente, questão de ordem. Caso a mesma seja aprovada, já podendo ser considerada lida na presente sessão. Ok. Então, não havendo divergência, a primeira Câmara do Conselho Superior resolve, por unanimidade de votos, acatar a proposta de resolução do conselheiro relator, nos termos por ele lidos, podendo ser considerada lida e aprovada. É esse o resultado para o presente processo. Em apreciação, a recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior 1019/25, recorrida Luci Mara Toffoli, solidário Gessi da Silva Toffoli, relator conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira, representante fazendário, doutora Gerlúcia. Está em condições do relatório, por gentileza. Obrigado, presidente. A acusação é que deixou de emitir nota fiscal na operação interna de gado bovino realizada entre produtores rurais, referente ao termo de transferência de animais número 2285, de 9/1/2014, considerando-se tratar de operação isenta de ICMS,
condicionada à cobertura de documentação fiscal respectiva. Em consequência, deverá pagar o sujeito passivo o imposto sobre as operações promovidas. Senhor presidente, aqui é uma questão de extensão ao processo que me antecedeu do conselheiro Samuel, é uma proposta de resolução para sobrestamento, atendendo, assim, o inteiro conteúdo da súmula 02 de 2025 do CAT, sobrestamento para 31/12, ou se fato novo sobrevier. E se for aprovada, já pode ser considerada lida, senhor presidente. Resolução 02? Doutora Gerluz? De acordo. Todos de acordo? Então, considerando que não há divergência, a primeira Câmara do Conselho resolve, por unanimidade de votos, acolher a proposta de sobrestamento do processo até 31/12/25, até que sobrevenha fato novo, nos termos propostos pelo conselheiro Cláudio, com fundamento na resolução 2 do Consul. Esse é o resultado para o presente processo. Senhores conselheiros, processos para aprovação. Air de Vasconcelos, Provinel, Dinamite Limitado, Marco Jesus Souza Magalhães, Valéria, Cadan do Brasil Comércio e Indústria Distribuidor, Washington, Manrique, Operadora Logística e Elite Comércio Malhas e Tecidos Limitada. Em condições? Em condições. Acordos aprovados. Bom, senhores conselheiros, não havendo mais processos para ser analisados no dia de hoje, eu agradeço a presença de todos que nos acompanharam pelo YouTube, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para o dia 3 de junho, às 8h30 da manhã. Tenham todos um bom dia, até a próxima sessão.